Olá, graça e paz a todos. Quero compartilhar um texto com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 5 e 6, onde diz assim: Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós nos reunimos para celebrar o evento mais significativo da história da humanidade, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia de Páscoa, somos convidados a contemplar a vitória sobre a morte e a renovar a nossa fé na promessa da vida eterna. Que possamos abrir os nossos corações para receber a mensagem de esperança que emana da ressurreição de Cristo. Eu quero refletir com vocês sobre 3 verdades presentes no texto que nós acabamos de ler. A primeira delas fala sobre a luz da ressurreição. A ressurreição de Cristo é como um amanhecer após a mais escura das noites. Ela irradia uma luz que transcende todas as barreiras terrenas, penetrando até mesmo os recantos mais escuros e sombrios das nossas vidas. Essa luz, ela não só dissipa as trevas da morte, mas ela também ilumina os nossos corações aflitos, trazendo esperança, consolo e uma promessa de vida abundante. Quando nós olhamos para o túmulo vazio, na manhã da Páscoa, nós somos confrontados com a realidade de que a morte não tem a última palavra. O sepulcro vazio é um testemunho veraz, eloquente e intenso da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Ele proclama ao mundo que o amor de Deus é mais poderoso e é a mais poderosa força que existe neste mundo. Essa luz da ressurreição não apenas revela a glória de Deus, mas também ela revela uma verdade sobre nós mesmos. Ela nos convida a confrontar as nossas próprias trevas interiores, reconhecendo a nossa necessidade de redenção e de transformação. É na luz da ressurreição de Jesus que encontramos perdão, cura e restauração para as nossas almas. Além disso, a luz da ressurreição nos orienta em meio às incertezas da vida. Ela nos mostra o caminho da verdade e da justiça, capacitando-nos a discernir entre o bem e o mal. Como seguidores de Cristo, somos chamados a sermos portadores da luz, que irradia esperança e amor ao mundo que muitas vezes está e permanece envolto em trevas. Que nós possamos nos encher da luz da ressurreição e permitir que ela brilhe através das nossas vidas, iluminando o mundo com a presença transformadora de Cristo. Que cada ação nossa seja permeada, seja manifesta à luz da ressurreição, refletindo a glória de Deus e anunciando as boas novas de salvação a todas as pessoas, a todos aqueles que estão perdidos em trevas. Em segundo lugar, a segunda verdade nos fala de uma esperança renovada. A ressurreição de Cristo não apenas nos oferece uma esperança vaga e distante, mas sim uma esperança palpável, tocável e também transformadora. Ela é a âncora da nossa alma, firme e segura, que nos sustenta, mesmo nos momentos mais turbulentos da nossa vida. Ao olharmos para o túmulo vazio, somos lembrados de que a morte não é o fim, mas sim o início de uma nova e gloriosa jornada. Essa esperança renovada, ela nos fortalece diante das tempestades da vida e nos capacita a perseverar diante das adversidades e a manter a nossa fé inabalável. Ela nos lembra de que, assim como Cristo venceu a morte, também podemos vencer os desafios que enfrentamos, confiantes na promessa da vida eterna.
Além disso, a ressurreição de Cristo, ela nos convida a olhar para além das circunstâncias que nos cercam e a fixar os nossos olhos na eternidade. Nos lembra que este mundo não é o nosso lar permanente, mas sim é uma terra de passagem, a nossa verdadeira pátria, que é a pátria celestial. Essa perspectiva eterna nos liberta das preocupações e das ansiedades desse mundo, permitindo com que a gente viva em paz, em alegria, independentemente das circunstâncias que possam estar cercando a nossa vida nesse exato momento. Por fim, a esperança renovada que encontramos na ressurreição de Cristo nos capacita a vivermos uma vida com propósito e com significado. Ela nos motiva a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a dedicarmos nossas vidas ao serviço ao próximo e à expansão do Evangelho. Que possamos viver cada dia com a certeza de que nossa esperança não está fundamentada ou agarrada em coisas passageiras, mas sim na segura promessa da vida eterna por meio de Cristo Jesus. Que essa esperança renovada nos inspire a vivermos com ousadia e com confiança, sabendo que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que possamos compartilhar essa esperança com todos ao nosso redor, levando luz, vida a um mundo que está sedento de esperança e de amor verdadeiros. E em terceiro lugar, a terceira verdade que esse texto nos apresenta é um chamado à transformação. A ressurreição de Cristo não apenas nos oferece uma esperança para o futuro, mas também nos convoca, nos confronta e nos chama para uma profunda transformação no presente. Ela nos chama a abandonar as nossas velhas práticas de pecado e egoísmo e a abraçar uma vida de santidade e serviço ao próximo. A ressurreição não é apenas um evento a ser celebrado, mas é um poderoso convite para uma mudança, para uma jornada de mudança e de renovação no nosso interior. Esse chamado à transformação começa com o reconhecimento da nossa necessidade de perdão, de salvação. Ao olharmos para o sacrifício de Cristo na cruz e a sua vitória sobre a morte, nós somos confrontados sobre a nossa própria condição de pecadores. Nós reconhecemos que somos incapazes de salvar a nós mesmos e que dependemos inteiramente da graça salvadora de Deus por meio do seu Filho, Cristo Jesus. No entanto, a ressurreição de Cristo não nos deixa como espectadores passivos, mas nos leva, nos capacita a participarmos ativamente desse processo de transformação. Essa experiência, ela coloca em nós, ela infunde em nós o poder do Espírito Santo, que nos capacita a viver uma vida que reflita a imagem de Cristo. Essa transformação, ela vai ocorrendo à medida que nós vamos nos rendendo ao senhorio de Cristo e permitimos que o seu Espírito trabalhe em nós, nos moldando, nos transformando à sua imagem e semelhança. Além disso, o chamado à transformação nos desafia a viver de uma forma radical, uma forma radicalmente diferente do mundo que é marcado por egoísmo e pela injustiça. Nós somos chamados por Deus a sermos agentes de mudança, promovendo a justiça, a paz e a reconciliação em um mundo que já está dividido pelo pecado e pelo ódio. Como discípulos de Cristo, somos chamados a ser luz e sal neste mundo, levando esperança e restauração a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos responder a esse chamado de transformação
com humildade e coragem, permitindo que a ressurreição de Cristo opere em nossas vidas uma profunda mudança no nosso coração e na nossa mente. Que nós possamos viver uma vida que possamos refletir a glória de Deus em tudo o que nós fizermos, proclamando ao mundo a realidade transformadora do Evangelho. Que nós possamos ser instrumentos de transformação em um mundo que tanto precisa de amor e da graça de Cristo. Eu quero encerrar compartilhando um poema que eu pude lê-lo nesse fim de semana. A autora se chama Diná da Silva Brantini e o poema ele se chama Páscoa. Ele diz o seguinte: Páscoa, a vida que ressurge da morte, a esperança que ressurge dos desafios, a alegria que ressurge da tristeza, a amizade que ressurge dos desencontros, o amor que ressurge das mágoas, a força que ressurge da fraqueza, a cura que ressurge da desesperança. Cristo levou consigo nossas dores, nossos fardos, nossas mesquinharias, para que a sua luz se expanda em nós em plenitude de vida. Que nesse dia de Páscoa, que nós possamos renovar a nossa fé na ressurreição de Cristo e permitir que essa fé transforme as nossas vidas. Que possamos ser portadores da luz e da esperança que nós já encontramos em Cristo e que nós possamos compartilhar o amor de Deus com aqueles que estão ao nosso redor. Que as nossas palavras e que as nossas ações testemunhem ao mundo a realidade da ressurreição e inspire outras pessoas a se voltarem para Cristo. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Uma feliz Páscoa a todos.